Olá, meu nome é Maria Claudilene, eu sou acadêmica do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Goiás e essa é uma atividade referente à disciplina de História da Educação, onde nós acadêmicos fomos propostos a fazer um vídeo com slides falando um pouco sobre a nossa história acadêmica. Bem, fazendo uma retrospectiva a respeito da minha vida acadêmica, a memória não nos permite lembrar de todos os detalhes e de todas as pessoas que passaram ao longo da nossa jornada. Porém, algumas coisas que acontecem na nossa vida acadêmica nos marcam e a gente consegue levar isso até de alguma forma motivacional para a escolha da nossa profissão e ao longo da nossa vida para determinadas escolhas que a gente faz. No início da minha vida acadêmica, ainda na infância, eu me deparei com um mundo completamente novo. Eu estava acostumada somente com a companhia da minha irmã mais nova, no caso, e foi uma descoberta muito grande para mim poder conviver com pessoas de personalidades diferentes e me tornar, assim, amiga de algumas delas. A minha professora da infância foi uma professora muito querida, que eu nunca me esqueço dela. Foi a minha professora da pré-escola, né, que na época era pré-escola, hoje é educação infantil, que foi a minha professora Erivan Zilma. Ela foi uma professora que marcou muito a minha vida. Ela era uma professora muito doce, muito prestativa, que nasceu para a docência e aquilo marcou muito e eu nunca consegui me esquecer dela. Aqui é uma foto minha com a minha professora querida na minha formatura da pré-escola, essa aqui sou eu. E ela foi uma das grandes influenciadoras para a escolha da minha profissão, porque eu pretendo ser tão prestativa, tão doce, tão acolhedora como ela foi e também poder influenciar a escolha de profissões de outras crianças no futuro. Continuando, a minha alfabetização, ela foi iniciada ainda com a cartilha de alfabetização e logo depois foram inseridos os livros didáticos nas escolas públicas. Entre a pré-escola e a quarta série, eu estudei na Escola Estadual Complexo 8, que fica localizada aqui na minha cidade, ficava localizada, no caso, aqui na minha cidade, que hoje a escola ainda existe, porém já mudou de nome, agora é uma escola municipal trata diretamente com o município. Na época não tinha muita infraestrutura, hoje já tem asfalto, já tem uma infraestrutura bem melhor do que a época que eu estudava lá. Assim como alguns professores marcaram a minha vida acadêmica de forma positiva, alguns professores também marcaram de forma negativa, mas também me incentivaram a seguir essa profissão, para que eu pudesse agir de uma forma diferente da que eles agiam dentro da sala de aula. Bem, o ingresso no meu ensino fundamental, que no caso foi a primeira série, foi um pouco conturbado para mim. Eu sempre estava muito acostumada na pré-escola com a doçura, com a delicadeza da minha professora, e eu me deparei com uma professora muito rude, muito ríspida e completamente o oposto da minha professora da pré-escola. Ela era severa e rude na sua forma de educar e de tratar as crianças. Dava para perceber nitidamente que ela não tinha nascido para a docência, que ela não tinha o dom da docência. Entre a primeira e a quarta série do ensino fundamental 1, eu fiz vários amigos, né? Me alfabetizei. A minha professora da primeira série foi a professora Valéria. Da minha segunda série foi a professora Cláudia. Da terceira série foi a professora Viviane. E da quarta série foi também uma professora que me marcou muito, que foi a professora Valdilene. Ela era uma professora, sabe, extremamente gentil, um exemplo de docência, um exemplo para minha vida. E eu espero também poder ser metade da professora que ela foi, porque ela era muito maravilhosa. Ela me preparou para o ingresso no ensino fundamental 2, onde eu teria que me adaptar de uma forma que eu ainda não estava acostumada. Então, ela também, a professora Valdilene, também foi uma professora que me motivou a seguir essa profissão, a ter esse amor pela docência, e ela foi um exemplo para mim. Aqui, não sei se vai dar para ver direitinho, essa daqui é a minha professora Valdilene, na minha formatura da quarta série. E, como eu já falei, ela foi um exemplo e também motivou muito na escolha da minha profissão. Bem, o ingresso no meu ensino fundamental 2, que é aqui pra gente, que no caso na época era a quinta série, também foi um marco na minha vida. Eu tive que mudar de escola, porque a escola que eu estudava não tinha o ensino fundamental 2, só tinha até a quarta série. E eu comecei a estudar na Escola Estadual Complexo 1,
que era uma escola muito disputada aqui na época. Minha mãe teve até que dormir na fila para conseguir uma vaga. E teve uma mudança muito grande, porque eram várias disciplinas, vários professores, escola nova, novos amigos, mas no início, para mim, foi bastante difícil. Eu sempre estava acostumada com os amigos da minha infância, né, da minha escola antiga, que nós estudamos praticamente todo o ensino fundamental uns juntos, né, do pré à quarta série. A maioria deles mudou de escola, porque tinha que colocar na escola mais próxima de casa. E alguns mudaram de escola, outros foram para outras escolas, alguns mudaram de cidade. E na nova escola eu comecei a sofrer bullying, né, dos meus colegas de classe, e isso me deixou um pouco desmotivada. Mas eu segui firme, né, sem dar muita importância para as implicâncias. E no início também eu tive uma outra professora que me motivou bastante, que foi a minha professora Márcia, minha professora de português. Ela sempre me motivou muito. Ela era bem rígida também na forma de educar, mas sempre foi muito gentil, sempre gostou muito do que ela fazia. Então, quando a pessoa faz uma coisa que ama, mesmo ela sendo rígida naquilo que ela faz, ela consegue transparecer o amor que ela sente pela profissão dela. Então, ela sempre me motivou muito, sempre acreditou no meu potencial, e ela também foi uma das professoras que marcou a minha vida e que me motivou a seguir nessa profissão que eu quero seguir agora que eu tô me formando. Bem, entre a quinta e a sétima série eu segui muito bem na escola, né? Até que a gente se mudou para o Distrito Federal, para a cidade do Gama, e eu fiz a oitava série lá. Foi o pior ano da minha vida acadêmica. Eu não me orgulho nada disso. Eu não consegui me adaptar à cidade, não consegui me adaptar à escola. Eu não me dava bem com nenhum dos meus professores. Fiz algumas amizades erradas que me levaram para caminhos errados. E eu acabei reprovando a oitava série. No ano seguinte, a gente voltou novamente para nossa cidade e eu voltei para minha antiga escola, só que todos os meus amigos, né, que eu já tinha feito entre a quinta e a sétima série, todos já tinham passado de ano, né, tinham passado para o ensino médio. E eu tive novamente que me adaptar a novos professores, alguns que eu já conhecia dos outros anos que eu estudei lá. Tive que me adaptar às novas pessoas, aos novos amigos. E a nova realidade também, né? Porque eu reprovando, eu via todos os meus amigos antigos seguindo para o ensino médio e eu continuei estacionada na oitava série. Bem, falando um pouco do meu ensino médio, né? Eu ingressei no ensino médio trazendo uma bagagem bem ampla dos anos que eu já tinha cursado e comecei uma nova trajetória da minha vida acadêmica. A essa altura eu já sabia a profissão que eu queria seguir, que eu queria fazer pedagogia, queria fazer o curso de pedagogia. E nesse ingresso ao ensino médio, eu tive uma outra professora que marcou muito também a minha vida e a minha escolha de profissão, que foi a minha professora de língua portuguesa, a professora Ercília. Ela era uma professora muito exigente dentro da sala de aula, mas sempre muito alegre e super comunicativa. Os assuntos da disciplina dela entravam como uma luva, porque ela tinha uma forma única de ensinar, o que não acontecia com os outros professores das outras disciplinas. Então eu tive muita facilidade, eu sempre gostei muito da forma que ela conseguia passar os conteúdos de uma forma simples e de uma forma ampla. Eu terminei o meu ensino médio de uma forma majestosa em 2006, né, com professores maravilhosos, outros não tão maravilhosos assim. Alguns me motivaram de forma positiva, outros me marcaram de forma negativa, mas todos eles tiveram uma influência na profissão que eu resolvi seguir para minha vida. Bem, quando eu terminei meu ensino médio, eu não consegui entrar na universidade assim que eu terminei o meu ensino médio. Eu não consegui passar no Enem, eu não consegui passar em nenhum outro vestibular. Nesse meio tempo, eu trabalhei, me casei, me separei, e um pouco após o meu divórcio, do meu primeiro casamento, a minha mãe descobriu que estava doente. Então foi um período muito difícil para mim, não só para mim, mas para toda a minha família. Foi um período muito conturbado da nossa vida. A gente teve que mudar completamente tudo que a gente fazia, toda a nossa rotina. O sonho da minha faculdade foi ficando cada vez mais distante. Eu foquei somente no tratamento e na recuperação da minha mãe.
Com isso, durante esse tempo, eu comecei um novo relacionamento com meu marido atual, né? Me casei novamente, e exatamente um mês após o meu casamento, a minha mãe perdeu a batalha contra o câncer no início de 2015. Essa daqui é a minha mãe no dia do meu casamento. Foi um momento muito difícil, né, na minha vida, não só na minha vida, mas de toda a minha família. Ela era tudo pra mim, e perder ela tirou meu chão, eu fiquei muito abalada. Bem, a minha tão sonhada oportunidade de ingressar na faculdade chegou em 2016, e iniciar aqui na minha cidade uma turma de estrutura modular em pedagogia pela UEG, e eu comecei a sonhar novamente, agarrei a oportunidade com unhas e dentes, estudei por videoaula, a apostila, e no final de 2016 eu prestei o vestibular para pedagogia. Eu não estava muito crédula de que ia passar, porque foram muitos inscritos e eram poucas vagas para o curso, que só era uma turma que ia abrir, né? Mas depois de todo o meu esforço, Deus me ajudou e eu consegui finalmente passar no vestibular para iniciar o meu tão sonhado curso de pedagogia. Em 2017, eu ingressei na faculdade, né, na minha tão sonhada faculdade, e iniciei meu curso de pedagogia. Depois de tantos altos e baixos, eu finalmente consegui o meu tão sonhado diploma, porém, muitas lutas ainda estavam por vir. Essa daqui é a minha turma, né, a minha turma de pedagogia que iniciou o curso junto comigo em 2017. Bem, no decorrer desses anos de universitária, eu pensei que eu não pudesse me surpreender mais com os professores e que todas as motivações necessárias para a minha profissão já teriam sido supridas durante os meus anos já cursados do ensino fundamental e ensino médio. Porém, surgiram professores magníficos, maravilhosos, que encheram a minha vida de universitária de alegrias e de motivações. Começando pela nossa coordenadora e pela nossa secretária do nosso curso, que é a professora Tatiane e a professora Andréia. Aqui estão elas, né? Não poderiam ter escolhido profissionais melhores e mais competentes do que ela para seguir essa batalha pela gente aqui na cidade. Elas são extremamente competentes e dispostas, sempre nos ajudam em tudo e nos mostram o amor pela docência a cada dia. Bem, vieram tantos outros professores maravilhosos, magníficos, que seria até um erro eu tentar mencionar todos eles aqui e acabar esquecendo de algum deles. Alguns com didáticas maravilhosas, com uma forma única de transmitir conhecimento, outros nem tanto, mas sempre com uma forma de contribuição, seja positiva ou negativa. As amizades, não tem como a gente passar todos esses anos juntos dentro de uma sala de universidade e a gente, na nossa história acadêmica, a gente não mencionar as amizades que a gente faz no decorrer desses anos. Amigos leais que eu fiz dentro da minha turma de pedagogia, que eu vou levar para a vida. Colegas de turmas que nem sempre partilhamos do mesmo pensamento, da mesma opinião, mas sempre se respeitando acima de tudo. Todas as atividades realizadas, todos os projetos, todas as formas de conhecimento que compartilhamos durante esse período só agregaram na minha formação. Aqui tem alguns dos meus amigos que nós formamos uma bela amizade já desde o início do curso e são amigos que eu vou levar para a minha vida toda e eles sabem como eles são importantes para mim. Aqui tem algumas fotos de alguns projetos e de algumas atividades que a gente fez no curso, projeto de literatura, projeto de matemática, a gente fez um belíssimo trabalho de história, contando história numa sala de uma escola municipal do bairro das minhas amigas. Então, todas essas atividades, todos esses projetos, esse contato que a gente teve com a comunidade, sempre agregam muito na nossa formação, muito no nosso conhecimento, no nosso desenvolvimento como professor. Então, todos esses meus anos de universidade me mostraram o tanto de desafios
que nós, futuros pedagogos, ainda temos pela frente. O pedagogo ele deve estar sempre disposto a aprender e buscar novas ferramentas de ensino e novas perspectivas, né? Ele deve ter uma formação que lhe permita ter o cenário, ler o cenário atual da educação no nosso país e atuar nele de uma forma que ele possa contribuir com o processo educacional, mesmo com todos os desafios do tempo que a gente vive. Nesse ano de 2020, nós fomos surpreendidos pela pandemia, né, do coronavírus. Os professores tiveram que se reinventar, começar a ministrar as aulas das suas casas, tendo que lidar com diversos empecilhos, não só alunos desinteressados, mas também muitas crianças que não tinham infraestrutura para assistir essas aulas remotamente. As nossas disciplinas passaram a ser EAD e, com isso, mais desafios para a conclusão do nosso curso. Toda a minha trajetória acadêmica me fez perceber e entender a importância que o professor tem na sociedade. A profissão mais importante de todas, só que ainda tão desvalorizada e tão mal remunerada. A profissão que forma tantas outras profissões, ela precisa de mais respeito, porque para ser professor é necessário ter amor, acima de tudo, pela docência. E foi por esse amor pela docência que eu escolhi a profissão de educador. Não pelo salário, não pela valorização da profissão, mas sim pelo amor que eu tenho pela educação.